Que Deus abençoe a sua vida. O programa Hora do Milagre está entrando no ar. E hoje, sexta-feira, é dia de duelo espiritual, onde nós estamos ali numa corrente de fé, do duelo dos deuses. Qual é o maior, a luz ou as trevas? A luz da palavra de Deus, a luz da fé no Senhor Jesus ou as trevas que você tem vivido? Talvez você não tenha identificado quais são essas trevas. O problema impossível, que parece impossível para você. Essa dor incurável, essa enfermidade incurável, esse vício que você tem lutado para se libertar e não consegue, essa insônia que tem te perturbado durante toda a noite, você não consegue dormir bem à noite, sofre de pesadelos, nervosismo, depressão e assim por diante. Vamos desafiar, duelar nessa sexta-feira, diante do altar. Você vai determinar que ou tudo ou nada, essa situação tem que mudar. E é hoje que você dá um basta. 020 7272 1010 é o número da sua participação. Inclua o seu nome, escreva o problema. Qual o problema que você quer colocar no duelo? Que nós estaremos determinando que, pela fé, você vai sair vencedor diante dessa situação. Fique conosco até o final, estaremos realizando uma oração. Prepare um copo com água e vamos ao intervalo agora. Já voltamos com vocês. Tive uma infância um bocado complicada com os meus pais, porque o meu pai era uma pessoa que gostava de beber e então sempre fez a vida muito difícil para a minha mãe. Vi a minha infância sob brigas, confusões, o meu pai a tratar mal a minha mãe e tudo isso em mim começou a fazer eu a ser uma criança infeliz. Eu sofria de epilepsia e comecei a ter ataques de epilepsia e não me lembrava de nada. Pronto, eu apagava mesmo completamente. E começou então a crescer dentro de mim um complexo de inferioridade. Essa inferioridade cresceu ao longo dos meus anos, eu a ver o meu pai e a minha mãe sempre a brigarem, o meu pai por tudo e por nada batia a minha mãe e tudo isso para mim foi um sofrimento muito grande. Eu tomava medicação e eu comecei a engordar muito. Eu comecei a engordar muito e fui para a escola. Então começaram a chamar-me nomes, que eu era gorda, que eu era uma baleia que saía fora d'água e eu comecei, de pequenina, a ter aquele complexo de inferioridade e deixei a escola por causa disso. Simplesmente por causa disso eu deixei a escola. Cresci, fui trabalhar, comecei a trabalhar, mas sempre com uma tristeza muito grande dentro de mim. Depois, mais tarde, casei. Quando eu casei, os problemas começaram outra vez a vir. Eu, durante o primeiro ano, o segundo ano, eu fui feliz. Entretanto, fiquei grávida e tive o meu filho. Passado 2 anos, o meu filho começa com epilepsia também. No ano de 2003, a minha mãe faleceu. A minha mãe faleceu, de repente, perto de mim, e aí eu, então, quando ela faleceu, foi como se tivessem tirado o tapete debaixo dos meus pés. Então aí começou mesmo, foi aí é que eu fui ao fundo. Eu queria dormir e não conseguia dormir durante a noite. Eu ia para o cemitério, eu passava lá os dias no cemitério, porque eu não queria aceitar de maneira nenhuma que a minha mãe tinha partido, não queria. Eu vinha para casa, eu tinha o meu marido e o meu filho para cuidar deles, eu não conseguia cuidar. Era uma tristeza, era uma angústia, era um vazio na minha alma, era dores de cabeça constante. Eu queria fazer a minha vida como esposa, como mãe, eu não conseguia fazer. A noite para mim era uma escuridão tão grande dentro de mim, que eu deitava-me cansada, e acordava ainda mais cansada, porque eu sonhava, eu lutava, eu gritava, eu gemia, eu não sei, eu não dormia, eu para mim chorava mesmo, eu levava a noite toda a ver passar, era 1 da manhã, era 2 da manhã, era 3 da manhã, e a noite, cada vez que se aproximava a noite, vinha um medo dentro de mim, uma coisa muito escura, uma escuridão, medo da noite. Maltratava o meu marido, eu chamava nomes ao meu marido, eu não sabia cuidar do meu filho, eu não queria tomar banho. Eu era uma pessoa muito infeliz, uma tristeza, um vazio, uma coisa sem explicação. Quando comecei com a minha depressão, eu busquei ajuda em médicos, em bruxos, em videntes, tudo o que me diziam
que me curavam, que me ajudavam, eu ia. Hoje sei de ver que eu ia e vinha pior quando entrava. Fui para médicos, gastei muito dinheiro em medicação. Eu contava aos médicos que não conseguia dormir e eles diziam, então, mas os medicamentos que você está a tomar não lhe fazem efeito? Então, mas se calhar são fracos, vamos aumentar mais a dose. E cada vez estava a aumentar mais a dose. Tanto que aumentava uma dose que eu passava os dias, eu queria me levantar da cama e não conseguia. Cheguei ao ponto de eu querer tomar banho e não me apetecia tomar banho. E não me penteava o cabelo, não me pintava, andava mesmo triste. Eu recordo-me, eu saía de casa e eu saía para pôr fim à minha vida. E então, um dia, eu fui a uma loja, que era uma pessoa muito minha amiga, e essa pessoa fez-me o convite para eu ir à Igreja Universal. Quando eu coloquei os meus pés, eu senti uma paz tão grande dentro de mim, que eu disse, não, é aqui que eu vou encontrar a resposta. Eu sei dizer que o dia que eu coloquei os meus pés na Igreja Universal, eu dormi durante a noite, coisa que eu já não dormia à noite. Quando as pessoas me diziam uma coisa, eu dizia, não, eu não posso, eu não consigo. Eu hoje posso e eu hoje consigo. Eu comecei a esquecer-me de tomar os comprimidos para dormir. Só passado uma semana é que eu disse assim, Ana, mas o que é que se passa contigo? Tu não estás a tomar os comprimidos para dormir e estás a dormir. Foi maravilhoso. O batismo com o Espírito Santo foi um dia que eu estava na igreja e eu senti uma coisa, eu estava ao fundo da igreja e senti uma paz tão grande dentro de mim. Não tem explicação, não tem explicação. Foi a coisa maravilhosa que aconteceu dentro de mim. Foi uma alegria, uma alegria na minha alma, uma sensação maravilhosa que eu nunca tinha sentido. Há 14 anos que eu estou curada da depressão. Há 14 anos que eu sou feliz. Há 14 anos que eu durmo a noite toda sem tomar medicação. Há 14 anos que eu sou uma pessoa sem complexos, sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa com a minha alma cheia do Espírito Santo. Posso dizer que eu sou mais feliz agora, que vou fazer 55 anos, do que quando eu era com 25 anos. Foi aqui que eu nasci e é aqui que eu agradeço à Igreja Universal. O meu muito obrigada. Sente que ninguém lhe compreende? Que nada cala esse grito interior? Que ninguém lhe cura essa dor? Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta e você acompanhou o testemunho da Ana. A Ana, ela sofria com problemas que não lhe deixaram outra alternativa. Ela teve que partir para um duelo, ela teve que buscar Deus de uma forma que ou era tudo ou nada. Ela teve que dizer ou é ou não é, porque a situação que ela vivia, os problemas que ela enfrentava, a doença incurável que ela enfrentava, não lhe deixou outra alternativa. E é isso que nós estamos lhe convidando hoje, amigo. Se você quer se acostumar com esse problema, se você está feliz com essa situação, então esquece, muda de canal, porque não vai adiantar nada a oração, a água e até mesmo vir à igreja. Mas se você diz o seguinte, basta, eu não aceito mais essa situação, eu não quero mais viver assim, então você é o nosso convidado. É com você mesmo que nós estamos falando, para que você seja livre deste mal, para que você se liberte desta opressão, desta depressão, desta perturbação que lhe ataca todos os dias. A palavra de Deus diz, revestivos da armadura de Deus, para poderes estar firmes quando nós duelamos, quando nós enfrentamos o problema, quando nós dizemos basta para a situação, você tem que colocar toda a sua força. Da mesma forma que quando você estava
desfrutando do mundo, fazendo a vontade do mundo, da carne, você colocava toda a sua força, não tinha tempo ruim, agora para buscar Deus, não coloque obstáculos. Remova os obstáculos que estão tentando impedir você de usar a fé. Remova as distrações, tudo aquilo que vem tentando roubar a sua confiança, a sua fé. Não dê ouvidos para nada. Não dê ouvidos para palavras negativas. Talvez você tenha se incomodado muito, se importado muito com o que os outros, a opinião dos outros, os outros pensam de você. Mas saiba de uma coisa, o Senhor Jesus, Ele sim, Ele sabe muito bem o que está acontecendo na sua vida e Ele é o único que pode mudar esta situação que você tem enfrentado. Basta você tomar uma decisão, colocar um ponto final nesse sofrimento e determinar que a partir de agora a mudança vai acontecer. Então você é o nosso convidado. Todas as sextas-feiras estaremos ali em Finsbury Park, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 7h30 da noite, 232 Seven Sisters Road, aqui no norte de Londres. Não importa de onde você nos assista agora. Você pode acessar o nosso website e você estará ali descobrindo qual é a igreja mais próxima de si, qual é a igreja universal, que tem as portas abertas, estão mais perto da onde você mora. Mas se você não quer esperar, 020 7272 1010, liga agora, estaremos orando por você. Vamos a um intervalo, já voltamos com vocês. Eu fui vítima da depressão mais ou menos durante 7 anos. O que me levou à depressão foi a parte sentimental. Logo no namoro houve questões de desconfiança da parte dele e isso, pronto, foi gerando em mim que eu sabia que não fazia nada daquilo, acusava-me que eu tinha outras pessoas, que eu andava com outras pessoas, mas mesmo assim eu fui em frente porque eu gostava dele. Entretanto, casei. Ele continuou sempre com aquelas coisas, só que cada vez ele inventava coisas que não existia, palavrões, pronto, às vezes, muitas vezes as palavras magoavam-me mais do que bater só uma ou duas vezes e foi assim um estalo, mas as palavras que ele falava eram mais duras para mim do que propriamente algum estalo que ele me desse. Deixei de dar valor em mim mesmo, pensava muitas vezes o que é que eu ando aqui a fazer. Aquilo que eu mais gostava de fazer, trabalhar, cuidar da casa, cuidar do marido, eu deixei de ter prazer. Pensamentos nunca o fiz, mas tive muitas vezes o pensamento de me matar, nunca tive coragem. Mas estive muitas vezes a pensar o que é que eu ando aqui a fazer, não ser para ninguém, não sou ninguém. Até que chegou o ponto de a minha filha casou-se, foi-se embora, então aí é que foi mesmo o meu fundo de poço. Foi quando descobri, porque as grandes taxas, aliás, eu já sabia que ele traía, mas aí, como ela foi-se embora, porque eu ainda tinha ela em casa para tratar a ânimo, aí é que foi o meu fundo de poço. Pronto, ele foi-se embora, deixou-me, eu fechei-me em mim e onde eu fui ficar, em vez de falar, conversar com a minha mãe, não, fechei-me em mim, isolei-me e quando dei por isso eu já estava no vício do álcool. Eu refugiei-me na bebida pensando que dava-me autoestima, parece que eu naquela altura ganhava forças para enfrentar a situação. Ele depois, no fundo, ele usou essa situação minha para dizer que por isso é que tinha arranjado mulheres, mas ele já tinha arranjado mulheres antes de eu entrar no álcool, que eu até nem gostava do álcool. Só o cheiro me incomodava. Eu às vezes até ponho assim, como é que eu entrei naquilo? Não me sentia amada, não me sentia útil, nem eu gostava de mim mesma. O que é que eu andava aqui a fazer? Ninguém notava a minha diferença, se eu existisse ou não existisse, era a mesma coisa. Então, quando eu vi que realmente já não havia mais solução e eu estava na profunda tristeza e eu queria sair daquilo e não tinha forças, então aí o que é que aconteceu? Foi através da rádio até que houve um convite
para um servo de Deus. E eu, naquele momento em casa, disse: eu vou. Esse dia foi, e já notei, quando cheguei a casa, com mais força para fazer aquilo que eu mais gostava de fazer. Já comecei a dormir, porque eu antes deitava-me, estava muitas horas deitada, mas não conseguia descansar como deve ser. A partir daí comecei a ir às reuniões, a ser orientada, a ouvir a palavra que vinha do altar e passo a passo fui obedecendo, fui praticando a palavra, até que cheguei a um ponto que eu senti-me feliz, eu tinha tudo o que eu queria dentro de mim. A autoestima voltou, comecei a cuidar de mim, a gostar de mim. Entretanto, também comecei à procura de trabalho e encontrei. Pronto, já foi totalmente diferente, eu já tinha forças para aquilo, tudo que viesse. Comecei a gostar, portanto, bastou começar a gostar de mim e ter a certeza que eu ia vencer todos esses obstáculos. Também usei muito da determinação que eu era capaz, se Deus dizia na sua palavra tudo posso naquele que me fortalece, então eu vou conseguir fazer isso. Então, quando dei por mim, deixei o tabaco e deixei o álcool. Hoje em dia sou uma pessoa realizada, sou feliz, tenho autoestima, tenho objetivos na vida e venci a depressão. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer o uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida. Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições. Todas as sextas-feiras às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Senhor Jesus, eu determino agora, meu Pai, alcança essa pessoa que se encontra desesperada, alcança essa pessoa que se encontra, meu Deus, depressiva, ela se encontra desesperada por conta do problema de saúde que ela tem enfrentado, problema espiritual que ela tem passado. Liberta ela agora, meu Deus, livra ela deste mal, desta maldição, assim como está escrito que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Meu Pai, arranca as dores que essa pessoa tem sentido agora, arranca a angústia, a depressão, meu Pai, que essa pessoa tem sofrido até o dia de hoje. Em nome de Jesus, beba d'água com fé e seja livre aí agora. Graças a Deus, pela fé você está curado em nome do Senhor Jesus e pronto para lutar e vencer. Lembrando que nesse domingo, às 10 da manhã, na nossa concentração de fé e milagres, nós estamos ali distribuindo as águas do maior milagre. Às 10 da manhã, convide a sua família, os seus amigos, e você vai saber qual é o maior milagre. Que maior milagre é esse? Esteja conosco e nós estaremos compartilhando com você. Quem fez o Uripac? 232 Seven Sisters Road, às 10 da manhã, principalmente. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até lá.